Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma resenha aqui no Primeiro Stint, para a gente falar um pouco dessa temporada que terminou recentemente lá com o Grande Prêmio de Abu Dhabi da Fórmula 1. Max Verstappen campeão do mundo, Charles Leclerc vice-campeão, Sérgio Pérez em terceiro lugar, mas muita coisa aí entre esses resultados, né? Até a definição desses resultados. E para bater esse papo aqui comigo mais uma vez, eu tenho a companhia dos meus amigos lá do Clube Primeiro Stint, Rodrigo Jung e também o Gui Campos. Começar pelo Gui Campos. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Tiagão, e você? Mais uma Tudo vez é uma certo. satisfação estar com vocês aqui. Rodrigo novamente aí com a gente. É um prazer sempre. Boa, fala, Rodrigo. Tudo tranquilo? Tudo jóia, tudo tranquilo. Prazer estar novamente aqui. Vamos tentar conversar um assunto bem legal hoje. Vamos lá, vamos fazer um resumão aí dessa temporada, o que que cada um fez de certo, o que que não fez de tão certo assim, o que que poderia ter entregado de superior ao que entregou. E eu quero começar com a dupla da Red Bull, que fechou esse ano aí com uma tensão muito grande, né? Verstappen e Sérgio Pérez. Começando pelo Verstappen, e já jogo isso para você, Rodrigo. Uma temporada indiscutível por parte dele, maior número de vitórias da história da Fórmula 1 e proporcionalmente também, né, em porcentagem, foi um número muito grande porque representa a quinta maior média de vitórias da história. Você acha que, pelo menos essa é a minha percepção, não sei como é que você pensa, você acha que isso deu uma aliviada em tudo que ficou para trás de 2021, aquele peso de o campeonato decidido daquele jeito, pô, e não sei o quê, né? Você acha que o cara ter feito um campeonato tão dominante, assim, pronto, o cara é campeão do mundo, você acha que alivia um pouco essa parada aí dele para os fãs da Fórmula 1? Eu acho que em relação aos fãs da Fórmula 1, sim. Eu acho que em relação a ele, não. Eu acho que para ele é uma coisa muito resolvida isso aí. Eu acho que o campeonato não se decide em uma prova. Então, colocar aquele evento que aconteceu no final de 2001 como um decisor do campeonato, eu acho precipitado, assim. Eu acho que tem várias coisas que influenciam na decisão do campeonato e eles lá dentro sabem disso. Tiveram erros do próprio Hamilton, erros do próprio Verstappen que levaram àquela condição. Então, aquela não é uma condição decisiva, é mais uma das condições decisivas de um ano, né? Agora, em relação a esse ano aí, eu acho que para ele, é mais fácil, né? Ou menos difícil, né? Ganhar corrida com carro dominante não é tão complicado para um cara do nível dele, né? Então esse ano foi um ano mais solto. Eu acho que ele guiou melhor porque ele estava mais tranquilo, ele estava com muito menos pressão. Eu acho que esse campeonato, o grande diferencial é realmente tirar a pressão de cima dele, né? Porque o campeonato do ano passado foi muito duro para ele, né? Ele tinha um concorrente de altíssimo nível, uma Mercedes que estava muito melhor do que esse ano, né? Então no ano passado ele teve uma concorrência, esse ano ele teve pouquíssima concorrência, né? Eu acho que para ele não faz muita diferença em relação ao ano anterior. Eu acho que para a Fórmula 1 e para os fãs, eu acho que faz uma diferença grande. Ah, não, agora foi campeão de vez mesmo, ganhou o campeonato, tudo. Mas eu acho que para ele, enquanto piloto, para a Red Bull, enquanto time, isso é uma situação resolvida. E esse ano foi um ano muito mais tranquilo, ou muito menos difícil do que o ano passado, né? O ano passado foi difícil. Bom, eu tenho certeza que muita gente vai discordar de mim aqui também, mas eu acho que deu uma validada. É isso aí, o cara é campeão do mundo. Poxa, agora o Verstappen é campeão do mundo de verdade, sem Michael Masi. Então, acho que isso aí alivia um pouco a cobrança do próprio fã. E que bom que isso aconteceu, porque ele é um piloto que fez por merecer esse ano. Ô Gui, qual foi o diferencial dele esse ano, cara? O que que o Verstappen trouxe para 2022 que permitiu que ele fosse tão superior assim? Olha, acho que ele como piloto é um piloto muito excepcional, né? Ele é um piloto fora da curva, um dos últimos grandes gênios que a gente viu chegar na categoria. Eu considero ele, embora eu não seja um torcedor, não seja um fã do Verstappen, mas eu tenho que assumir e considerar que ele é um dos melhores pilotos que eu já vi guiar um carro de Fórmula 1. Então, acho que o que ele trouxe esse ano foi o foco, né? Uma tranquilidade que ele não tinha o ano passado, né? Ano passado foi um ano fogueira para ele estava dentro de uma fogueira, uma disputa muito acirrada, ele e o Lewis, muita briga na pista, muitos lances, muitas provas, né, de julgamentos para ele, para o Lewis. Esse ano ele não teve isso, né? Ele correu um pouco mais tranquilo, tirou das costas aquele peso de ganhar o primeiro título
Acho que isso vem também de toda a cobrança que tinha por trás dele. O próprio pai dele cobra bastante. Então, acho que o grande diferencial do Verstappen esse ano foi esse: trazer a tranquilidade, menos peso nas costas. E eu acho que não teve tanta briga na pista porque não teve ninguém lá para duelar a curva com ele, né? A Red Bull assumiu uma superioridade muito grande. Ele é um piloto que cometeu pouquíssimos erros. A Ferrari era um carro espetacular, mas os pilotos dela foram muito inconsistentes. Então, a consistência, essa tranquilidade que o Verstappen, essa maturidade que o Verstappen demonstrou esse ano foram o melhor conjunto. Então, enquanto você fala da Ferrari ali nas primeiras corridas, que ela foi capaz, né, de incomodar, pelo menos ali no início, é, eu tenho a impressão, vou entrar nesse assunto agora que é bem pantanoso, eu tenho a impressão de que nas disputas que ele teve com o Leclerc, foi muito diferente da abordagem que ele teve com o Hamilton, Sim. especialmente agora no final do ano, ali no GP de São Paulo, que a gente viu aquele acidente lá entre eles. Parece que, assim, o rival do Verstappen é o Hamilton. Eu tenho essa impressão. Sim, Você concorda comigo? Você acha que o Leclerc, ele já sabe que o Leclerc é bom, mas não é tão bom assim para incomodar no futuro? sim, eu concordo plenamente. Até comentei isso no GP do Brasil, que o Verstappen precisa superar isso. Ele é um piloto excepcional. Ele não precisa provar mais nada para ninguém, né? Acho que já está provado. O Lewis tem um pouco mais de títulos do que ele, mas a carreira dele está ainda aqui nem na metade, eu acredito. Então, eu entendo isso, que o arquirrival é o Lewis e ele precisa superar isso. Aliás, ele não precisa disso, né? Ele não é um piloto que precisa se apoiar em ninguém, ele tem um talento fenomenal. Então, enquanto ele não superar isso, ano que vem o Lewis com uma boa Mercedes, a gente vai ver muito retrospecto aí de 2021, eu acredito. Que você acha, Jung? Parte dessa paz aí ao longo do ano foi o fato de não ter um Hamilton ali incomodando? Ah, não há dúvida, não há dúvida. Eles mesmos sabem quem é quem, né? Eu acho que o que o Gui falou é exatamente isso, assim. Eu acho que e você também, Thiago, assim, eu acho que o Leclerc ainda não está no nível do Hamilton, né? Eu acho que o Verstappen e o Hamilton hoje estão num nível acima de todos os outros, e eles sabem. O Hamilton sabe isso sobre o Verstappen sabe isso sobre o Hamilton. Então, eu acho que os dois se consideram os inimigos ainda. O Hamilton, talvez, com um pouco mais de maturidade em relação a isso, mais velho, mais tranquilo em relação a isso. O Verstappen, com isso, um pouco à flor da pele ainda, né? Mas eu acho que existe. Mas basta uma condição igual para os dois também, que volta tudo aquilo que aconteceu, né? Esse ano, uma coisa que não aconteceu esse ano, que aconteceu ano passado, foi que o campeonato foi decidido muito antes. Vamos dizer assim, não deu tempo da briga entre o Verstappen e o Leclerc pegar fogo, como pegou a do Verstappen com o Hamilton. Não dá para saber o que aconteceria se a gente chegasse numa condição parecida, se eles iriam continuar naquela amizade, vamos dizer, que eles têm, ou se iria pegar fogo. Provavelmente iria pegar fogo, né? Talvez não tanto quanto o Hamilton e, e Verstappen, mas eu acho que a gente não teve uma configuração de final de campeonato igual como a gente teve no ano passado, que foi uma briga muito mais dura, né? É verdade. Eu acho, e aí a gente está nesse campo do C, né? Eu acho que se a coisa esquentasse com o Leclerc, claro que ficaria intensa, como a gente viu até nos tempos de kart deles, né? Tem vídeos aí dessa época que são maravilhosos, do Leclerc e do Verstappen, mas eu acho também que não ia para esse caminho do Hamilton, porque o Leclerc ele é um cara muito mais, como é que eu vou dizer, easygoing, né? Um cara que leva as coisas muito mais numa boa, mais cabeça fria. Então, todas as vezes em que aconteceram aí disputas com o Verstappen, no próprio GP da Áustria de 2019, ele sempre foi um cara que, por mais que ele ficasse ali, né? Sentido do que tinha acontecido, ele conseguia lidar com a situação sem explodir uma crise ou qualquer coisa do tipo. Minha visão, não sei se eu estaria correto se de fato acontecesse, mas tomara que a gente tenha a oportunidade de ver no futuro os dois brigando pelo título até o fim de uma temporada. Sérgio Pérez, começo contigo, Jung. A verdade é a seguinte: o Pérez esse ano ele mostrou que ainda tem dentro dele alguma competitividade, né? Aquela coisa de estar incomodado com o fato de ser um segundo piloto. Isso é bom ou é ruim? Olha, eu acho que na condição dele, externar isso dessa forma não é muito bom, não, porque ele sempre vai ser o segundo piloto. Ali o esquema é feito para o Verstappen, né?
Provavelmente a Red Bull nunca vai levar alguém lá para dentro para bater de frente, né? Provavelmente o Verstappen vai, enquanto estiver na Red Bull, ele vai sempre ser o primeiro piloto. Eu não sei, assim, eu acho que ele teria, na minha opinião, ou ele fica lá e entende que ele é segundo piloto, ou ele sai e vai fazer outra coisa em outra equipe, né? Assim, ficar lá reclamando numa condição que a gente aqui sabe que é evidente, eu acho que não faz sentido, eu acho que não coopera para o funcionamento da equipe. Né? É óbvio que, por exemplo, fazer a cobrança do Verstappen ajudar ele no final do campeonato, ele poderia fazer, mas não pelo rádio na frente de todo mundo, né? Assim, não fazer um comentário sobre a personalidade ou alguma coisa dele. Eu acho que esse tipo de Dizer que coisa tem 2 títulos por causa dele, né? Pois não, exatamente, e falar, não, agora eu sei quem ele é, e tudo. Poxa, não é ali, não é naquele momento que se resolve isso. Então, assim, eu acho que ou ele entende que ele é segundo piloto, né, e faz esse papel de segundo piloto, ele pode fazer bem feito, ele pode ganhar ponto, ele pode vencer, ele pode, né, ou ele sai, né, ou ele anda mais rápido. O problema assim, o que eu costumo muito dizer é o seguinte: as equipes não têm preferência por nacionalidade ou por pessoa, elas têm preferência por piloto rápido. Se ele começa um ano andando bem, conseguindo fazer mais do que o Verstappen faz, a Red Bull vai dar prioridade para ele, né? Ninguém vai dar, não, vou dar prioridade para o Verstappen porque ele é campeão, não, ninguém faz isso. Eles querem ganhar um campeonato, é o mais importante, né? Mas em momento nenhum ele mostra que ele tem essa capacidade de andar junto dessa forma, né? Então eu acho que ou ele assume, ou ele entende e assume essa condição, ou ele sai, porque ficar batendo de frente ali gera um clima ruim dentro da equipe, né? E aí, Gui, o que a gente pode falar da temporada do Pérez? Foi uma temporada consistente de resultados, mas final do ano deixou a desejar, né? Deixar esse vice aí É, escapar, e para mim escapou só na performance dele, não foi legal, né? eu acho assim, ele merece os nossos parabéns, porque dos últimos três companheiros de equipe do Max, Pierre Gasly, Alexander Albon e ele foi o melhor, né? Então acho que ele foi o que desempenhou tudo aquilo que a equipe esperava que ele desempenhasse. Agora, o que faltou para ele como piloto, na minha opinião, foi uma estratégia. Ele é um piloto muito bom de circuito de rua. Então faça o seu trabalho no circuito de rua, não perca uma pole, não perca uma melhor volta, não perca uma vitória no circuito onde você é um pouco melhor do que seu companheiro. Nas pistas em que ele via que ele não ia conseguir, lute para fazer o seu melhor sem se afobar. A gente viu ele cometendo erros também no começo da temporada, quando ele era rápido, errando numa entrada, numa saída de curva, disputando uma posição sem estar na melhor posição para aquela disputa. Eu acho que faltou estratégia. É o que o Rodrigo Jung falou. Ele foi contratado para ser segundo piloto. Não tem como ele sonhar em ser o primeiro piloto, a menos que ele comece a andar mais do que o Verstappen, que é uma coisa difícil de se fazer hoje em dia, né? Poucos conseguem ter o ritmo do Verstappen de corrida. Então eu acho que o Pérez, sabendo de todas as fraquezas dele, das qualidades do companheiro de equipe e das qualidades do carro, que a Red Bull deu um carro para eles que é um espetáculo. O carro, ele andava sobrando aquele carro. Então faltou estratégia. Eu achei uma temporada boa, mas faltou estratégia. Acho que subiu um pouco para a cabeça, talvez. Em algum momento ele achou que ele poderia duelar com o Verstappen, quando na verdade, se ele tivesse uma estratégia melhor, ele nem chegaria disputando o vice-campeonato no final. Ele seria vice-campeão antecipadamente também. Pois é. Ele venceu as provas de Mônaco, e de Singapura, né? Que são provas de rua que ele mostrou a habilidade dele. Foi pole na Arábia Saudita, chegou só em quarto. Em Miami, que é um circuito de rua também, foi o quarto colocado. Então, de fato, ele poderia ter explorado um pouco melhor isso. Estou aqui com os resultados abertos. De fato, ele poderia ter explorado um pouco mais essas pistas e conseguido melhores resultados que talvez lhe trouxessem o vice-campeonato. Falando do Charles Leclerc, o cara que acabou levando essa conquista aí do segundo lugar, eu achei que ele celebrou até demais, hein, Gui? Eu achei que ele fez uma festa que para um segundo colocado, parece aquele meme do cara que tá lá embaixo do pódio ali, estourando champanhe e tal, e quando abre ele tá com a medalhinha ali de terceiro, de segundo. É, um pouco exagerado para um cara que deveria ter disputado o título, né? Eu achei exagerado sim, concordo contigo, até porque a gente esperava que fosse Max e Leclerc primeiro e segundo no campeonato. Né? No primeiro terço da temporada, a gente pode dizer assim, a gente não sabia quem seria o campeão e quem seria o vice.
mas a gente sabia que a gente tinha Max e Leclerc disputando lá na frente. Então, para nós, houve uma disputa pelo segundo lugar, mas a gente meio que esperava o Leclerc em segundo lugar. Eu acho que ele mesmo é que se pressionou muito e viu que o segundo lugar estava escapando pelos dedos, né? Porque o Pérez veio com uma consistência boa depois e veio acompanhando com um carro fenomenal. Então, eu acho que foi mais uma falta de confiança do próprio Leclerc, porque nós, fãs, já meio que sabíamos que ele ou seria campeão ou seria vice-campeão. Foi até uma surpresa ele quase perder o vice para o Pérez, e foi uma surpresa também ele deixar de disputar o título com o Max, porque a Ferrari não entregou um carro ruim, muito pelo contrário, um carro voador. Quantas Recordista poles de ele pole, tem né, no no ano, ano. né? E o Leclerc é um piloto muito rápido e com um psicológico que eu achava muito forte até este ano, né? O Leclerc passou por várias coisas na vida dele, perda do pai, a perda do Jules Bianchi, e nunca deixou de performar, mesmo em dias seguintes a grandes tragédias, grandes problemas pessoais. Então eu considerava ele um dos pilotos com o psicológico mais forte. Esse ano a gente viu que não foi bem assim. Eu não sei se os próprios erros da Ferrari levaram a uma desestabilização dele, você viu os gritos dele dentro do cockpit, etc., e isso abalou a confiança. A gente sabe que esporte de alto rendimento, principalmente como o automobilismo, sem confiança a gente é meio segundo mais lento, às vezes. Faltou aquela confiança mesmo, e daí ele comemorar exageradamente daquele jeito que nós mesmos já esperávamos. Eu acho que falta um pouco de autocrítica e de visão da realidade para ele. Não sei se estou sendo muito duro nas palavras. Aqui em São Paulo eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista que está até aqui no canal com ele e com o Carlos Sainz. E na Fórmula 1, quando você faz uma exclusiva, é comum que as equipes peçam para ver as perguntas antes. Então você tem que fazer as perguntas muito minuciosamente para não ser derrubada. E uma das perguntas que eu fiz foi exatamente como é que ele lidava com a pressão. O que eu queria saber era exatamente como é que foi esse ano, diante de tudo que aconteceu, como é que ele se recuperou disso, né? Nas entrelinhas. E o que aconteceu? A resposta dele foi: eu nunca tive problemas com a pressão. Personally, I never really struggled with pressure. E eu me peguei pensando, falei, cara, ele não tem muita noção. Assim, aquela coisa o primeiro passo é admitir. Eu acho que ele não passou ainda por isso. E o Jung, realmente, agora eu queria te colocar numa posição aí de analisar com a gente se o Leclerc realmente tem todo esse peso e essa responsabilidade que a gente está colocando nele pela perda do campeonato, ou se isso precisa ser dividido também com a Ferrari, porque um time mais estruturado, um time com mais acertos, né, com melhores estratégias, poderiam dar a ele uma confiança maior. Eu acho que se não tem que dividir com a Ferrari, porque inclusive a Ferrari está falando que vai mandar o Binotto embora, né? Então, assim, está todo mundo dizendo isso. Isso é admitir que houve muito erro, né? Eu acho que a condição do Leclerc foi o seguinte: ele começou o campeonato como favorito, na minha opinião, eles tinham o melhor carro, a Red Bull estava quebrando muito, apesar de ter um carro rápido, o Verstappen não conseguiu ter resultado nas primeiras provas, que até a terceira prova ele não teve bons resultados. Criou toda uma atmosfera, acho que dentro da equipe, na própria Fórmula 1, de que ele seria candidato ao título e virtual campeão, né? E aí uma somatória de erros do Leclerc, de erros da equipe, de erros de estratégia, de erros de acerto, inúmeros erros todos juntos, arruinaram essa condição, né? E aí uma das coisas que eu vejo sobre essa questão da comemoração é porque ele começou o início do campeonato achando que podia ser campeão e de repente se viu em terceiro no campeonato, né? Então essa comemoração foi meio um pouco do alívio disso, né? Mas eu acho que ele tem responsabilidade, ele cometeu erros, mas na minha visão a maior responsabilidade foi do time, assim, comparando o desempenho da Red Bull como um time, da Ferrari como um time e mesmo da Mercedes como um time, não há comparação. A Ferrari errou demais. E é óbvio que quando ela começa a errar, ela leva o piloto a forçar mais, ela leva o piloto, deixa o piloto numa condição mais difícil, então os erros do piloto vão ficando mais fáceis de ser cometidos, vão ficando mais latente a possibilidade de erro do piloto, né? Esse ano, por exemplo, a possibilidade do Verstappen errar era menor do que o ano passado, a pressão era menor, né? Então, se criou uma atmosfera de campeão e essa atmosfera foi se perdendo por erros de todos, né? Eu atribuiria o que aconteceu com o Leclerc esse ano
pouco mais a equipe do que a ele mesmo. Eu acho que os erros começaram a partir da equipe, se juntaram aos erros dele e criou uma condição complicadíssima que fez, inclusive, ele comemorar o vice-campeonato, né? Agora, falar do Carlos Sainz, eu acho que com todos esses problemas que o Leclerc teve, foi uma oportunidade perdida pelo Sainz também, né? Porque ele começou o ano mal. Se ele tivesse começado o ano bem, talvez ele tivesse jantado o Leclerc e começasse 2023 com uma moral mais alta lá na equipe, não é não? Também acho, e acho que pelo que eu me lembro, todas as temporadas do Sainz foram assim, né? Ele começa muito morno, morno para frio, né? Digamos assim, e aí ele vai esquentar lá no fim da temporada. Você vê que todo Interlagos, que é no fim do ano, ele performa muito bem, desde quando ele estava de McLaren. Então, ele perdeu muitas oportunidades, acho que ele se forçou ao limite. O Leclerc é 2 décimos mais rápido do que o Sainz, eu acredito. E também faltou estratégia. O Sainz é um piloto, ele pode não ser tão rápido, mas ele é um piloto bem regular na pista. Ele é um piloto muito seguro na chuva. Você vê que ele não erra na chuva, geralmente. Ele é um piloto que tira uma vantagem ali na chuva. Então, faltou aproveitar os momentos, faltou começar uma temporada mais forte, né, com um carro bom daquele jeito. Acho que não precisava ter demorado tanto para se adaptar a um carro rápido como o da Ferrari. E fez uma temporada dentro daquilo que a gente já esperava do Sainz, né? Meio que a média dele. Ano passado ele terminou nessa mesma posição, né? Em quinto lugar. Esse ano de novo em quinto lugar. Vamos ver se o ano que vem ele vem um pouco mais afiado, né? Porque eu acho que ele está sempre numa constante, ele tem sempre um jeito de tocar dele mesmo, com poucos erros até, e ele se forçou demais esse ano. Eu espero que ele venha mais afiado ano que vem para cometer menos erros e quem sabe andar junto com o Leclerc. Ô, Jung, do que você viu nesses 2 anos de Sainz na Ferrari, você acha que um dia ele pode ser o primeiro piloto por lá? Não acredito, não. Eu não acredito. Eu acho o Sainz um excelente piloto, né? Aquilo que a gente fala, às vezes a gente fica falando, porque fulano não é bom, ali só tem fera, né? Assim, só tem. E eles estão todos num nível muito bom, mas eu acho que o Leclerc está um nível acima dele, né? Assim, vê que em momento nenhum eu acho que o Sainz, por exemplo, esse ano botou pressão no Leclerc. A pressão foi uma pressão que veio dos erros em relação à equipe e uma pressão que veio das outras equipes do Verstappen, mas o Sainz não é um cara que nunca colocou pressão em cima dele. Eu acho o Leclerc um pouco melhor do que o Sainz. Então, assim, o Sainz conseguir andar na frente do Leclerc tem que dar muita coisa errada, na minha opinião. Ou, assim, eu não acredito que ele vá ter uma evolução, já tem 2 anos de Ferrari, eu não acredito que ele vá ter uma evolução que em condições normais ele supere o Leclerc ou mesmo ameace, não. Eu acredito que não. Bom, falar de Mercedes agora. Lewis Hamilton, pela terceira vez na carreira, só 3 vezes, foi superado pelo companheiro de equipe, né? O Button lá em 2011, o Nico Rosberg em 2016 e agora o George Russell. Começo contigo, Jung. O patrão estava off ou realmente foram circunstanciais aí as questões de colocar o Russell na frente dele? Eu acho que foram circunstanciais, assim. Eu acho que o Russell mostrou que é realmente muito bom, muito rápido. Provavelmente se o Hamilton sair, ele vai ser o cara que vai liderar a Mercedes, né? Mas eu acho que eles foram iguais. Eu não vou dizer que o Russell foi melhor de jeito nenhum. Talvez ele tenha sido. Talvez o Hamilton não teve muita sorte no início do campeonato também, um pouco mais de dificuldade. Mas eu acho que ele está assim, afiado. Eu achei a temporada dele excelente. Assim, o pessoal fala, não, porque ele não andou tão bem, mas assim, ele mostrou motivação, ele mostrou o quanto ele é bom. A hora que ele teve o carro um pouquinho melhor, ele foi lá para frente, né? Ele mostrou, assim, vamos dizer assim, muita motivação numa idade que, praticamente, ele já estaria meio, agora que eu estava andando lá na frente, agora andar mais aqui no meio. Não, eu acho que ele deu até uma renascida, assim, como piloto. Eu acho que ele vem muito forte para o ano que vem, se ele mantiver essa motivação aí. Eu acho que foi uma coisa mais circunstancial o Russell ter andado na frente, apesar do Russell ter provado uma habilidade, uma qualidade que a gente já imaginava, mas agora que, vamos dizer assim, agora que ele realmente precisava mostrar isso, ele conseguiu mostrar isso, né? Mas eu particularmente gostei muito da temporada do Hamilton, apesar de não ter tido tanto resultado, ele mostrou o quanto ele tem qualidade. E aí, Gui, Russell e Hamilton, o que você diz pra gente? Concordo plenamente com o que o Rodrigo falou. Eu acho que não teve melhor nem pior. Ficou claro, muita gente no começo do ano falava, nossa,
o Russell está colocando o Hamilton no bolso. Eu acho que não, não tirando o mérito do Russell, longe disso. Mas eu acho que o Russell vinha de um carro muito ruim, né, que era o Williams, e dessa vez ele montou num outro carro que não era tão ruim como uma Williams, mas era um carro indecifrável. Ninguém conseguia decifrar essa Mercedes no começo da temporada. Então deram para ele o limão e falaram: se vira lá e faz uma limonada. Enquanto isso, o Lewis, mais entrosado com o time, mais entrosado com o jeito da Mercedes trabalhar, ficou contribuindo com a evolução do carro. Então você via corridas que o Russell estava lá andando em quarto lugar e o Hamilton estava sofrendo lá no fundo, falando: olha, esse chassi não dá, essa asa não funcionou, o carro não para de pular. E aí, do meio do ano em diante, acho mais ou menos do meio da temporada em diante, que eles desistem de ficar testando muita novidade na Mercedes e estabilizam um carro igual para os dois andarem. Aí você vê que foi parelho. Inclusive o Lewis ficou sempre um pouquinho mais na frente por toda a experiência. Mas não tirou do Russell essa afirmação de que ele é um piloto muito bom, que ele é um piloto muito rápido, ele deve vir muito forte, mas eu ainda acho que ainda falta ali talvez um décimo para andar na frente do Lewis. O Lewis sabe os atalhos. O Russell vai descobrir esses atalhos, um dia vai ser um cara tão rápido quanto o Lewis, pode até superar em títulos, a gente não sabe quais são os futuros das carreiras deles. Mas é um empate na Mercedes. Acho que essa é, sem sombra de dúvida, das três do topo, a única que teve seus dois pilotos empatados em performance, na minha opinião. Queria agradecer aqui ao Gui e ao Jung pela participação e espero vocês de novo aqui, vocês dois, para debaterem numa resenha tão legal assim quanto essa nos próximos meses aí, tá bom? Obrigado, Gui. Obrigado você, Tiagão. Obrigado, Rodrigo, aí pela companhia. Sempre uma satisfação, um prazer falar com vocês aqui. Valeu, Jung. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gui. Sempre um prazer estar aqui. Sempre que puder, a gente vai discutir e tentar tocar coisas legais aqui no YouTube. Fechado, meus amigos. É isso da minha parte. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.